Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar de um tema. Hoje a responsabilidade é minha. Tem responsabilidades que são intransferíveis. O negócio é comigo mesma, é com você mesmo. Não tem como transferir certas responsabilidades. Quando você acorda de manhã, você pode falar assim: marido, vai trabalhar lá pra mim, fazer o meu trabalho lá no meu serviço? Tem como você falar assim: vai tomar banho lá por mim, que eu não tô com vontade de tomar banho agora? Come lá pra mim e você vai se sentir alimentado se o outro comer por você? Tem coisas que são intransferíveis, tem coisas que é só conosco mesmo, é com você. O negócio de Deus é com você. Inclusive, quando nós nos encontrarmos com Ele. Oi, Érica, bom dia. Inclusive, quando nós nos encontrarmos com Ele, ninguém mais vai estar. É com você. Você não vai levar marido, você não vai levar filho, a responsabilidade é sua. E essa responsabilidade é intransferível. Ninguém pode beber por você, comer por você, trabalhar por você. Tem coisas que são intransferíveis. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre José. Como ele assumiu a responsabilidade de tudo que ele viveu. Não sei se você conhece a história de José, né? Alguns podem ver e talvez não conhecer, né, totalmente. Mas a gente sabe que José, por ser talvez o queridinho do pai, suscitou ciúmes, inveja nos irmãos, e os irmãos queriam eliminar ele a todo custo. E aí venderam ele, né, como escravo. Ele foi para o Egito e ele passou por muitas coisas, sofreu muito, ele foi para prisão e ele viveu muitas coisas. E aí talvez a gente olhando para a história de José poderia dizer assim: nossa, mas esses irmãos são cruéis. Olhando para o comecinho da história. Tanta crueldade, às vezes não, que crueldade. Esses irmãos têm que pagar, esses irmãos têm que morrer, esses irmãos, e aí talvez a gente começasse a interpretar a situação de uma forma assim: tadinho de José, o que ele passou? Mas a história teve começo, e o começo foi difícil, sim, foi de sofrimento, sim. Foi de tristeza, sim, mas teve meio e teve fim. E aí, passou anos depois de José sofrer tanto, né? Que agora eu não vou entrar aqui na questão toda. Mas ele teve um encontro com os irmãos lá na frente. E os irmãos dele achavam o quê? Que ele estava morto. Os irmãos dele tinham certeza que ele estava morto. Os irmãos dele nunca imaginaram encontrar com José novamente. E aí veio a fome, né? E José foi o governador ali, né? Para alimentar a fome das pessoas naquela época, inclusive da própria família. E José nunca transferiu a culpa para os irmãos. Olha o que vocês fizeram comigo. Gente, o que é trauma? Trauma não é o acontecimento. Trauma é a interpretação que eu dou ao acontecimento da minha vida. Então tem gente que fala assim: nossa, isso aí é um trauma. Não é um trauma. Trauma é a visão que você deu. É a sua lente. É como você se relaciona com o mundo, como que você se relaciona com tudo que te acontece. Tanto que a prova disso é você entrar numa família, vamos supor, de três irmãos. Três irmãos sempre viram o pai batendo na mãe,
né? 3 irmãos vivenciaram os mesmos acontecimentos, só que para um não vai virar trauma, por causa da interpretação dele. Talvez não vai estar nem aí, vai desenvolver emocionalmente, vai deslanchar a vida dele, outros não. Outros vão interpretar de uma forma, vai gerar um impacto emocional, que vai gerar uma ferida, que vai gerar um congelamento ali. E a pessoa, como foi um impacto emocional, ela fica ali, parada, naquele acontecimento. Ela não suporta ver o pai traindo a mãe. E aí ela cresce com a ferida, talvez, da traição. Ela interpreta: se meu pai traiu a minha mãe, eu me senti traída. Tem crianças, gente, que se sentem culpadas. O que eu posso fazer? A culpa é minha pelo meu pai e minha mãe ter separado, pelo meu pai e minha mãe brigar tanto. A culpa é minha. Tem adultos hoje que estão carregando culpa lá do começo, lá de quando criança. E hoje vivem totalmente. A culpa é do acontecimento, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Quantas pessoas, hoje eu tô falando isso, porque eu já falei que eu sempre trago as mensagens de acordo com aquilo que eu estou vendo, vivendo e ouvindo, é com a necessidade do momento dos nossos dias hoje. Pessoas que carregam culpas. E além de se sentirem culpadas, culpam também o lado de fora. A culpa é da minha mãe, me rejeitou a vida toda. A culpa é dos meus pais que sempre me jogaram para baixo, nunca me incentivaram, nunca me motivaram. A culpa é do meu pai que sempre bebia, eu cresci traumatizada. E aí você vai dando essas desculpas. Eu tô assim, é porque meu pai isso, isso e isso. Eu tô assim, é porque meu marido isso, isso e isso. Eu tô assim, é porque eu vivi essa tal e tal e tal e tal experiência. E aí a gente vai dando as desculpas, né? Aliás, quando a gente não quer assumir a responsabilidade, a nossa tendência, bom dia, a nossa tendência é transferir. É muito mais fácil eu transferir a culpa para o outro do que eu assumir a minha responsabilidade do que está acontecendo. E isso é desde lá do Éden, né? Isso é desde lá do Éden. Adão, ele fez isso com Eva. Ele fez isso falando com Deus. Foi ela. A culpa é dela. Eu só comi a fruta, né? Porque Eva me levou a isso. Então a culpa é da mulher, que o Senhor ainda culpou Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Então a culpa é dela, foi ela que me levou e o Senhor ainda que me deu ela. A culpa é dessa mulher aí que tu me deste. E a gente, nós estamos totalmente danificando, como é que eu falo? Destruindo os nossos relacionamentos porque nós transferimos a culpa pro outro. A culpa é do abuso que eu vivi, foi um abuso sexual. Foi isso, foi aquilo. Aí eu falo, como sair desse lugar de culpar o acontecimento, culpar outras pessoas, se culpar. Eu tô vivendo com uma mulher, atendendo uma mulher que ela não consegue tirar a culpa dela. Ela acha que a culpa é dela por fulano ter morrido. A culpa é dela. E aí, sem querer, gente, a gente se coloca no lugar de Deus. Quantas pessoas hoje estão se sentindo, eu tô impressionada de ver como as pessoas se sentem culpadas pela outra pessoa morrer. Como se nós tivéssemos o poder de trazer pessoas à vida e levar pessoas da vida. Sem querer, a gente quer realmente estar no lugar de Deus e ser Deus. Sem querer, a gente está carregando coisas na nossa mochila que Deus nunca pediu pra gente carregar. A gente não quer entregar, a gente não quer aceitar, a gente não quer confiar. Por isso nós estamos muitas vezes mergulhados nos sofrimentos porque a gente não quer abrir mão dele. A gente prefere ficar parada e estagnada. E aí eu vou só ler aqui pra gente falar um pouquinho sobre a vida do José, do encontro depois de tudo.
José tinha motivo para acabar com os irmãos dele, afinal de contas ele já estava num lugar de poder, o poderoso ali do Egito, segunda maior autoridade daquele lugar, ele podia detonar. Agora é a hora de eu me vingar. Agora é a hora de eu culpar eles por tudo aquilo que eu passei. Gente, mas aí eu sou impressionada com essa história e eu sempre trago ela aqui porque é uma das histórias que eu levo sempre pra minha vida. E aí eu fico assim pensando, a história de José tá aqui nas minhas mãos. A história de José, a experiência dele tá aqui hoje, sendo cura pra minha vida. A história de José tá aqui hoje, tirando a gente de prisões emocionais. A história de José tá aqui hoje nas minhas mãos. Poderia não ter um fim legal, mas ele deu um fim de cura, de confiança, de fé no final dessa história. E olha só o encontro de José com os irmãos. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos, porque ele ficou ali em silêncio, né? Só encontrando com os irmãos e não falava nada, e os irmãos nem reconheceram ele. Os irmãos nem reconheceram. E aí aí ele começou a gritar, mandou todo mundo sair, e aí ele revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam nem responder. Cheguem mais perto, disse José. Eles não queriam nem chegar perto. Medo de José agora colocar a responsabilidade de tudo aquilo que ele viveu nas mãos dos irmãos. Mas ao contrário, olha o que ele fez. Eu sou José, o irmão de vocês, aqueles que vocês venderam ao Egito. Mas aqui agora, não fiquem afligidos não. Nem se recriminem por terem me vendido, ou seja, não se culpem. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Primeiro ponto aqui, ele não transferiu a responsabilidade para os irmãos. Ele falou que foi Deus que me enviou. Foi Deus que me colocou nessa situação. Ele é o protagonista. É Deus, é o Senhor da história. Não se afligem, não se culpem, porque vocês talvez vão achar que o fato de eu ter vivido foi culpa de vocês. Não foi culpa de vocês. Deus está guiando a minha vida, Deus está guiando a minha história. Sabe por que Deus me trouxe a esse lugar aqui? Para salvar vidas. Lógico que tudo no Velho Testamento é um pré-anúncio. Apontava tudo para Jesus. Era preciso José passar por tudo aquilo para que ele pudesse salvar. E a mesma coisa é Jesus. A mesma coisa é Jesus. Jesus, inclusive, quando os discípulos queriam tirar ele do caminho da cruz, ele falava assim: arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus. Você não está entendendo que é preciso eu passar por tudo isso para salvar vidas. Gente, não mudem nós. Deus está fazendo algo na sua história e a sua história vai ter uma história triste, uma história de choro, você tem uma história de perda para contar, você tem uma história de traição, de humilhação no meio do caminho, de injustiça. Alguma história que você tem para contar, triste, ruim. Afinal de contas, você está nesse corpo, você está nessa vida, você vai ter uma história ruim. Mas a sua mensagem e a sua história, ela é capaz de salvar vidas. Natália, mas eu passei por tanta coisa na minha vida. Eu não consigo sair desse lugar de dor. Eu não consigo sair da lembrança, da memória. Eu não consigo. E aí o que acontece? Você começa a culpar os outros. Você não consegue achar um caminho de fé, como José achou.
como os heróis da fé acharam. Olha a história dos heróis da fé. Teve coisa boa no caminho deles, mas teve um ressignificar. O que é ressignificar? Foram homens que tiveram uma visão diferente da história deles. Eles transformaram a história aparentemente ruim em uma história de fé, de cura, de salvação para outras pessoas. Aí fala, já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Não foram vocês, a responsabilidade não é sua. A responsabilidade não é do meu abusador sexual, abusador físico, a responsabilidade não é do meu marido, a responsabilidade não é são dos meus irmãos, não são das pessoas que estão do meu lado, que me machucaram, que me humilharam, que me feriram. Tanto que isso lá em Jesus é o quê? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus também não transferiu a culpa para aquelas pessoas. Jesus nunca transferiu a responsabilidade de ninguém, para ninguém daquilo que ele estava vivendo. Ele assumiu a história. A história é minha. E olha só, gente, olha, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Se você quer crescer com um olhar de fé, você vai ver que é Deus que te levou para essa história. Você não quer ela, mas Ele está guiando, ele é o autor, né? Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai, diga-lhe, né? Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor do Egito. Vem pra cá, não te demores. Olha, pai, o que Deus fez? Valeu a pena. O Senhor sofreu muito, sim, mas hoje eu estou vivendo a vontade de Deus. Você acredita que você está vivendo a vontade de Deus? Nós temos a tendência demais a gente colocar a culpa até no diabo, né? Ah, é o diabo. Ah, não, com certeza fizeram um trabalho para mim, fizeram macumba. Né? A gente sempre está transferindo culpas, casamentos acabando, porque a culpa é sua. Mas e você? Olha você. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Nós nunca assumimos a culpa. Nós nunca colocamos um holofote em nós. Eu sou a responsável pelo que está me acontecendo. Agora eu sou responsável por me nutrir diante do que aconteceu. Eu sou responsável para enxergar, interpretar. O que eu vou interpretar agora? O que eu vou me dar agora nesse acontecimento? Tá, me disseram isso, mas o que eu vou ouvir agora diante do acontecimento? Tá, fizeram isso comigo, mas agora o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Tá, eu fui abandonada, mas o que eu vou fazer agora com essa história de abandono? É transformar a história, gente. É transformar o seu olhar. É impossível sair de um lugar de dor, de impacto emocional, preso somente naquele acontecimento. Tá, aconteceu, mas agora eu ressignifico, eu vou dar outro significado à minha história, né? A gente, às vezes, julga muito os nossos pais. A gente vê isso. Eu não perdoo, eu nem convivo mais. Eu nem quero saber mais dos meus pais. Eles são ruins demais, eles não sei o que, eu nem convivo mais, não quero nem saber, porque eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, né? Só que é aquele negócio, a gente também vai se igualando à pessoa que errou com a gente. Porque quando a gente cria uma mágoa dentro de nós, nós também ficamos estagnados na nossa vida. É um outro erro. Eu já falei isso daqui, que às vezes eu falo aqui com as meninas, ah, mãe, fulana, não sei o quê. Aí aí ela vai e vinga, né? Pois é, cometeu dois errando, podia ser só um errando, mas aí nós também vamos lá
E erramos da mesma forma o quê? Retendo, amargurando, ressentindo, remoendo. E aí o que acontece? Você também vai errando com você. Talvez é inevitável os outros errarem com você. José pôde evitar o erro dos irmãos? Não. Mas lá na frente ele não errou com ele. Ele teve recursos para dar para ele sair desse lugar, para ele superar todo o sofrimento, a injustiça, a humilhação, a inveja, os ciúmes dos irmãos. Ele conseguiu sair desse lugar de sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É a frase, pode anotar essa frase aí. A dor é inevitável, agora o sofrimento, ficar no sofrimento é opcional. Você não tem como evitar o que as pessoas vão fazer com você, o que vai vir pelo seu caminho. Mas você tem como evitar permanecer fazer do acontecimento um grande sofrimento para sua vida. Não era nem para ser tanto problema. Já é um problema, você se torna é um problema maior em cima de um outro problema. Suas desculpas destroem o que você pode viver no hoje. Quais são as suas desculpas hoje? Mas eu tô sofrendo demais. Mas foi isso. Mas ele isso, ela aquilo, meus pais isso, meu marido isso, meus filhos isso. Você vai transferindo a responsabilidade para os outros, de ditar quem que você vai ser hoje. O que você vai viver hoje. Você vai deixando as pessoas guiar o seu coração. Já falei isso aqui, guarda o seu coração. Você expõe seu coração para qualquer pessoa. Você dá seu coração de bandeja para qualquer acontecimento, para qualquer lugar, né? Toda vez que você passa por um trauma, você danifica a sua visão, né? A Bíblia fala que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ter uma mente transformada. A sua mente não movimenta mais, a sua mente está parada num mesmo lugar, nas mesmas falas, nos mesmos acontecimentos. Sempre. Sempre. Por isso que você é a mesma pessoa. A minha professora, ela fala assim, gente, às vezes não é demônio, é hormônio. Gente, às vezes a gente coloca tudo culpa no diabo, não é diabo. O diabo começa a agir justamente porque, o que acontece? Ele achou. O que a Bíblia fala? O diabo está ao derredor procurando. Se ele acha, aí ele tem legalidade. Mas se ele não acha, ele não tem lugar. A culpa é da macumba, é do que eu ouvi esses dias. Fizeram um trabalho pra mim. Tá. E você acha que vai ficar por isso mesmo? O que você vai fazer diante desse acontecimento? Fizeram um trabalho pra você? O nome de Jesus quebra toda maldição, toda magia, todo feitiço, todo... Gente, diante da cruz, todas as maldições caem. Não existe a força da inveja, o mal olhado, se Cristo está à sua frente. Então hoje a gente vive num lugar de a culpa. Nossa, eu não vou não nesse lugar não, porque tem muito mal olhado ali. Não, eu não vou não, porque ali tem... Aonde pisar a planta dos vossos pés, esse lugar se torna santo. Tudo que você ora, é um alimento que foi consagrado. Ore e consagre ao Deus de todas as coisas. Consagre a sua vida, consagre a sua casa. Minha vida está assim. Consagre ela. Consagre os seus sofrimentos. Você tem coragem de entregar ele? Deus usa. O que a gente leu aqui hoje? A mensagem de José hoje é uma mensagem, é uma história capaz de salvar vidas. Você tem ideia disso, que a sua história, a sua experiência hoje pode transformar o olhar de muitas pessoas para a mesma coisa que talvez você está vivendo. A sua traição hoje pode ajudar mulheres também a sair desse lugar.
Filha, você foi traída, mas tem uma saída aí, ó. Tem amor pra você em Deus. Tem um amor que não te deixa nunca. Tem um amor que não erra com você nunca. Tem um amor que não falha com você nunca. Sai desse lugar. A gente não quer olhar pra outra coisa. Ontem eu fui na academia e aí eu tava com muita dor de cabeça, cabeça explodindo. Aí eu fui, tomei um remédio. Só que eu cheguei lá e eu falei com a professora, foi aquele treinamento funcional, né? Eu falei com a professora que eu tava com dor de cabeça. Aí eu comecei a fazer, de repente a dor foi embora. Mas eu também tinha tomado remédio, não sei se fez efeito lá. Só que ela falou um negócio muito interessante comigo. Aí eu falei assim, passou. Aí no terceiro, quarto treinamento, eu falei assim, passou ela. Sabe por que que passou a sua dor? Porque você estava focada nela. Você veio aqui só pensando, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Agora você começou a olhar para as outras coisas que você tinha que fazer, passou por outros treinamentos, você desfocou da dor de cabeça. Aí, né, falou comigo, gente, isso ontem eu tô assim, na hora. Eu pensei, gente, é assim na nossa vida. O negócio é que você tá concentrado tanto na dor, que você não consegue enxergar nada mais que existe. E existe. E existe outras coisas, mas você não consegue porque você tá focado só ali na dor, no sofrimento, no acontecimento, nas falas, E é sobre isso. Você não se abre pro hoje, você não se abre pro novo. E a gente vai ficar com essa mensagem aqui hoje. A responsabilidade é minha. Ela é intransferível. Eu não transfiro ela para mais ninguém. A responsabilidade é eu ser saudável. Nada nem ninguém pode me separar, nenhum acontecimento pode me separar do amor de Deus. A responsabilidade é minha, de eu crescer em fé. Ninguém vai no meu lugar encontrar com Jesus. Não, eu vim aqui representar a Natália, Jesus. Eu vou falar tudo pro Senhor, tá? Não, é eu, a responsabilidade é minha. Ninguém vai nesse encontro por mim. Vai aí, eu sei que tem plano de saúde, vai lá pôr o dedinho, outro pôr o dedinho lá, ó, a digital. É você que tem que ir ao médico, foi marcado pra você, é intransferível. Comecei falando, ninguém bebe por você, ninguém vai trabalhar por você. Ninguém pode ir lá e beber água por você, ninguém pode comer por você. A vida também, gente, é emocional, espiritual, tudo aí física. Ninguém pode ir na academia por você. Vai lá. Você vai lá que eu tenho certeza que meu corpo aqui vai estar, né, saudável. Ninguém pode ir. Ninguém, como eu queria falar pro meu marido assim, vai lá na academia pra mim e de repente aconteceu um efeito aqui no meu corpo, de eu nunca precisar fazer nenhum exercício, exercitar nada, né, fazer força. Gente, é sobre muitas vezes até preguiça espiritual, emocional, física. É um lugar de movimento. A fé, ela requer movimento. Eu falo isso da mulher aqui do fluxo de sangue, ela saiu de casa. Só ela sabe o que ela ia enfrentar para chegar a tocar em Jesus. Mas ela se movimentou, ela foi, eu vou tocar. É o meu dia. São muitos anos aqui com essa hemorragia, com esse problema. Eu vou me movimentar. Eu vou sair desse lugar. É fé. É fé. Sai desse lugar de culpa pra si, culpa dos outros, culpa do acontecimento. Mas aconteceu isso, mas eu vivi isso. Mas foi demais. Sabe o que aconteceu? Às vezes a pessoa fala assim, mas comigo? Não, mas você não sabe como é que foi. Não, o meu foi muito pior. Não, o meu não tem como me superar, não. Não tem como perdoar, não. Não tem como sair desse lugar, não. Tem. E a responsabilidade é sua. É minha. Ninguém tem coisas nessa vida que é intransferível. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode ir na terapia por você. Hoje a gente vê, né, as pessoas às vezes falando, né, mal da terapia, dos psicólogos.
Ah, é falta de fé, eu não preciso de psicólogo. Mas você precisa de um médico fazer uma cirurgia, senão você morre. Você usa ciência para fazer cirurgia em você, você usa os bombeiros, teve um incêndio, teve uma enchente. Você vai ter só. Ah, fica só na sua fé, vai só na igreja, lê a Bíblia que a enchente de repente vai passar. Ah, fica só na sua. Na igreja, fica só lá lendo a Bíblia, orando, que esse tumor aí dentro de você vai passar. Não, gente, tem recursos de Deus sobre a terra. Terapia também é recurso de Deus para te ajudar. É tão lindo que eu sempre falo isso, Deus não vai usar. Deus não vai vir aqui. Ele vai usar pessoas para te ajudar, para te falar o óbvio que você não consegue enxergar. Quantas vezes alguém teve que falar para eu enxergar aquilo que estava dentro de mim, coisas da minha própria vida e gente, eu nunca vi assim. Alguém veio com uma mensagem e mudou toda a minha visão para o meu acontecimento, para o olhar sobre mim mesma. Nessa vida não dá para caminhar sozinho, isso é de Deus, isso é fé. Fé é movimento. Quando você está ali numa sala de terapia, consultando com um psicólogo, consultando com um psiquiatra, você está cuidando de você para Deus, você está pedindo ajuda. Falta de fé é você ficar parada no mesmo lugar, achando que Deus vai vir te salvar com você parada, que Deus vai fazer uma mágica. Milagre é você chegar perto de Jesus e Jesus falar, você veio, a tua fé te salvou. Jesus nunca falou assim, eu te salvei, eu te curei. Não, Jesus falou assim, a tua fé. Você se movimentou, você saiu do lugar, você acreditou, você andou até aqui, você me tocou. A tua fé te salvou. Gente, quantas vezes a gente tá numa fé assim, tão superficial, achando que fé é só ficar orando, 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 sem ação nenhuma. Sem ação nenhuma. Vocês podem ver que Jesus, ele admirou das pessoas que tiveram ação. Fé não tem nada a ver ficar repetindo 1000 vezes a mesma reza. Fé não tem nada a ver com eu ficar só ajoelhada num manto de falar, 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 pedir, pedir, pedir. Um manto de petições repetitivas. Como é que eu falo aqui? Gente, o que eu ia falar? Repetição não. Como é que fala? Credo. Votos. Eu vou fazer votos e votos e votos. Eu vou fazer aqui uma aliança com Deus aqui agora para Ele me dar de... Gente, isso é ignorância. Fé é movimento. Fé é acreditar que Deus está agindo sobre a terra através de pessoas, através de profissões. Profissões vindas de vocação. É muita ignorância eu ter uma dor de cabeça e tomar um remédio, mas está acontecendo um tanto de coisa disfuncional, o pânico tá chegando, a ansiedade tá chegando e eu tô parada. Porque não, Deus vai me tirar dessa ansiedade. Deus vai, mas também se mova. Deus ajuda quem pede ajuda. Deus ajuda a tua fé. A tua fé. E fé é movimento. Fé é ação, eu vou porque eu creio, eu me movimento, eu saio desse lugar, eu toco na minha história, eu verbalizo, eu libero perdão para fulano, eu abençoo o fulano que me machucou, o fulano abusador, o fulano que assassinou, como eu vi esses dias aí, uma mãe que a filha foi assassinada e ela liberou perdão para o assassino da filha. Isso é fé, movimento. Não ia adiantar ela falar, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Mas ela se movimentou. Ela declarou, eu abençoo. Eu declaro sobre a vida desse homem. Eu libero aqui esse perdão. Um ato de fé. Não é um pensamento de fé. Porque não adianta ter a fé só no pensamento. É ação, é passar para as mãos, é andar, é caminhar. Fé é caminhada.
Fé é progresso. Isso é fé. E a gente fica aqui hoje. Fica com esse pensamento, a tua fé. A tua fé. Não foi a fé do outro que te salvou, a tua fé te salvou. Não transfira responsabilidades, ninguém mais pode tirar do lugar de dor. Você precisa acreditar, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar crescimento, tem que crescer. E para os músculos crescerem, para os nossos músculos atuarem, nós precisamos de movimento. A fé também é movimento, é ação. O nosso corpo precisa de movimento. Carro parado, o que acontece com o carro parado? Eu fiquei acho que foi 7 dias com o meu carro parado aqui, ele já deu problema. Você tá parada e você acha que você não vai ter problema? Uma pessoa entubada, ela vai ter problema, ela vai ter que sair dali, ela vai ter que fazer fisioterapia. Corpo parado dá problema. Espírito parado dá problema. Fé parada dá problema. Eu tenho fé. Eu tenho fé em Jesus. É como a gente ouve. Nossa, eu amo Jesus. Eu tenho fé demais em Jesus, gente. Eu acredito demais em Jesus. Mas aí você olha para a vida da pessoa, não tem um movimento. A fé é movimento. Se você crê, você caminha, você busca, você vai. E é isso, gente. Fica aqui hoje. A responsabilidade é minha. Ninguém pode fazer por mim. Um beijinho aí para quem entrou.